Glória a Deus. Celebra. Que unção, hein? Que unção, que coisa linda. Graça e paz. Glória a Deus. Que lindo. Eu nunca vou esquecer. Foi algo assim poderoso, extravagante, né? Eu falei assim, rapaz, o povo não quer ir embora. Eu queria acabar o culto e o povo aqui 10:30 da noite, quarta-feira, e todo mundo aqui. E não é que eu estava pregando, não, era a presença de Deus nesse lugar. Foi uma das experiências mais lindas que vivemos aqui como igreja, certamente. Foi extraordinário. Você que não vem na quarta, você saiba que você está perdendo uma grande porção da palavra. Estamos aprendendo de forma profunda, exegética, a exposição da palavra. E já passamos pela introdução e pelo livro de Mateus e também pelo livro de Marcos, com revelações tremendas do céu. E como eu ministrei sobre Marcos quarta, eu li todo o evangelho de Marcos esses dias. Num dia, numa sentada, eu li todo o evangelho. Porque é um evangelho curto, gostoso, muito prático, né? Marcos é o evangelho mais curto, mais prático. E quando eu chego nesse texto da segunda multiplicação, ele saltou aos meus olhos, porque algumas coisas aqui são muito interessantes. Por isso eu coloquei a multidão, os fariseus e os discípulos. Como eu disse, nós vamos até o versículo 21, mas eu quero entrar na primeira parte agora, a parte da multidão. Eu quero que você veja comigo que tem um cenário aqui. Diz que naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, ou seja, essa multidão estava ali atrás de Jesus e não tinha o que comer. E Jesus diz: tenho compaixão, porque há 3 dias permanecem comigo. E aqui nós já lemos também que era num deserto. Então existia um cenário, pessoas buscando milagre. Diga comigo, pessoas buscando milagre. Porque todo mundo que ia atrás de Jesus, a multidão, ela queria milagre. A multidão, ela não queria discipulado. A multidão, ela não queria ensino. A multidão quer milagre. Inclusive nos dias atuais é assim: multidão quer milagre, multidão quer profecia, multidão quer cura, mas multidão não quer ser discípulo. Já fica uma aplicação no seu coração: você é multidão ou você é discípulo? A multidão, ela não está muito interessada em vir na quarta-feira para aprender mais sobre a palavra. A multidão, ela não quer muita profundidade. A multidão quer respostas. Multidão gosta de resposta. Multidão gosta de presente. Multidão não gosta de exortação. Multidão não gosta de um tratamento mais minucioso. Mas tinha uma multidão ali, e eram pessoas buscando um milagre. Tinha escassez e fome, porque Jesus falou: eles não têm o que comer, e já tem 3 dias que estão aqui comigo. Se eu os despedir para casa em jejum, eles falecerão pelo caminho. Ou seja, eles estavam longe de casa. O texto deixa claro que eles estavam numa região desértica, longe. Eles foram atrás de Jesus longe. Porque se eles estavam lá 3 dias, o texto diz, então eles estavam lá 3 dias, sem ter recursos, mas estavam ali esperando alguma coisa de Jesus. Esperavam algo do Senhor. Então existe um cenário: escassez, fome, milagres, pessoas buscando milagre, e o deserto. Isso se encaixa com a vida de muitas pessoas. Tem muita gente vivendo no deserto, tem muita gente querendo milagre, e tem muita gente vivendo na escassez, na fome, na dependência. Pessoas que estão perdidas. Mas eu vejo o olhar de Jesus. Jesus chamou os discípulos e falou: eu tenho compaixão desta gente. Olha que coisa linda. Eu tenho compaixão desta gente. Evangelho sem compaixão é apenas um rito religioso. Um evangelho
onde eu não tenho compaixão, é apenas um rito religioso. Eu vivo uma vida religiosa no qual não tenho comprometimento com nada. O que é compaixão? Compaixão é sentir a dor do outro. E Jesus me mostra que ele sentiu a dor desse povo, pois ele disse: eles estão aqui há 3 dias, sem ter o que comer. E ele chamou os seus discípulos. Ele olhou para os discípulos e falou: não tenho o que comer. Não tenho o que comer. Aí os discípulos falaram assim: de onde poderá alguém fartá-los? De onde poderá alguém fartá-los? De pão neste deserto. Nós estamos aí na tua Bíblia, quando você abre o capítulo 8, tem um título aí. O que está escrito aí? Fala bem alto. Como que é? Segunda, não é? Aí os discípulos estão dizendo: mas pode alguém fartá-los de pão nesse deserto? Tem discípulo que é difícil, mas eu vou falar deles daqui a pouco. Aí Jesus falou: quantos pães tendes? Parece uma cena repetida. Cena repetida. Aí Jesus: quantos pães? Ele falou: 7 pães. Ordenou ao povo que assentasse. Segunda coisa que eu aprendo com Jesus: primeiro, que evangelho é compaixão. A segunda, organizou a multidão. A organização antecede o milagre. Tem muita gente que está desorganizada e quer milagre. Tem a vida desorganizada, as finanças desorganizadas, um dia a dia desorganizado. Tem gente que anda toda atabalhoada, mas ela quer milagre. Interessante que Jesus pegou e falou para a multidão, ordenou ao povo que se assentassem no chão. Se assentassem no chão. Agora não era que nem no primeiro milagre, que era na relva, não. Agora era chão duro. Mas Jesus organizou a multidão. Queridos, sem organização não acontecem coisas sobrenaturais. Deus não se manifesta em ambientes bagunçados. Deus não se manifesta em ambientes desorganizados. O nosso Deus é um Deus organizado. Ele criou tudo em 7 dias. No primeiro dia isso, no segundo dia isso, no 7º dia ele descansou. Organização. Você vai ver ele ordenando sobre o tabernáculo, um tabernáculo organizado. Tudo nos mínimos detalhes, o tamanho, quem ia fazer. Quando vai falar da Arca da Aliança, tudo que tem dentro da arca tem um propósito, tem organização, tem um sentido. Tudo com Deus é organizado. A palavra de Deus nos direciona a isso. Você quer milagre? Aprenda a ter uma vida organizada. Organize o que for preciso. Isso antecede o milagre. Eu acho interessante isso, porque ele não saiu já distribuindo, não. Organizou a multidão, ordenou que se assentassem. Aí ele chega e diz que partiu o pão após ter dado graças. Agradeceu. A gratidão antecede o milagre. Eu posso ouvir um amém? Eu acho que dos maiores problemas que uma pessoa pode ter em seu caráter é a ingratidão. O ingrato é terrível. O que você fizer com ele não faz sentido. Ele não tem gratidão. Jesus partiu o pão e deu graças. Louvou a Deus, agradeceu a Deus. Antes do milagre propriamente dito acontecer, teve um momento de gratidão. Aprenda a ser grato. Tem gente que só reclama, tem gente que só questiona,
Tem gente que só murmura, nada está bom. Se tem sol é porque tem muito sol, se está chovendo é porque está chovendo. O sol atrapalha, a chuva atrapalha. Acordar cedo não é bom. O trabalho não está bom, o salário não está bom, a igreja não está boa, o casamento não está bom. Não agradece por nada, tudo é ruim. Você já conversou com pessoas que te jogam para baixo, que tudo dele está ruim? Ah, mas isso aqui foi tão legal, né? Mas tem esse problema aqui, viu? Ah, mas você viu que a pessoa nunca tem um olhar positivo. O olhar sempre tem algo negativo, não agradece. Agradeça pelas pequenas coisas, que Deus lhe dará grandes coisas. Porque a gratidão aqui era por 7 pães, não é isso? Era isso. E alguns peixinhos. A gratidão aqui não era porque tinha algo grande, é porque Jesus já estava visualizando o milagre, por isso a gratidão. Quem visualiza coisas grandes pela mão de Deus já anda grato. Agradeça já por aquilo que Deus irá fazer. Inclusive tem aqueles que depois que Deus faz nem agradece, some da igreja, some de tudo, abandona tudo porque já recebeu mesmo. Isso é perfil de multidão. Multidão só vem para receber e tchau. Multidão tem esse perfil muito claro. Só vem para receber. Aí diz o quê? Tomando os pães, deu graças, deu aos discípulos, isso estamos no versículo 6, para que os distribuíssem repartindo entre o povo. Repartiu. Quando repartimos o que temos, o milagre acontece. Você reparte ou você só quer para você? Você reparte o que tem? Você distribui com o outro? O teu coração é generoso? Aqui existem 3 pontos fundamentais para um milagre acontecer: organização, gratidão e repartir. Guarda isso no teu coração: organização, gratidão e repartir. Isso atrai milagre. Se você não gosta de repartir, por que Deus lhe dará algo? Se você tem dificuldade em abençoar o próximo, às vezes abençoar a sua igreja, cuidar da sua igreja. Como que Deus vai te dar outras coisas? Repartir faz parte do caráter cristão. A palavra diz que a igreja primitiva tinha tudo em comum, nada era seu. Isso é muito interessante. As pessoas vendiam os seus campos e levavam aos pés dos apóstolos. Isso era um coração que estava totalmente entregue ao Senhor. Era um povo realmente que queria viver para Jesus. Será que o nosso coração é um coração que reparte? Doa, distribui. É uma coisa para você pensar. Você já tirou algo de você para dar para alguém? Porque assim, irmão, alguém bater na tua porta e você dar um pacotinho de macarrão, Jesus entregou a vida dele, ele repartiu a sua glória conosco. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele não quis a abundância só para ele, ele dividiu conosco. Por isso ele é o primogênito e nós entramos depois, como filhos de Deus, através de Jesus. Jesus repartiu conosco. A essência de Jesus, uma das essências é repartir.
tem esse coração. Quem reparte, vê o milagre acontecer. Então aqui nós temos o contexto da multidão. Uma multidão no deserto, querendo milagre, escassez, fome, mas aí vem a bênção do Senhor. Quando você chega no versículo 7, diz que tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Dessa vez ele abençoou, agradeceu pelo pão, os discípulos saíram distribuindo. Em seguida ele viu que tinha alguns peixinhos, fez da mesma forma. O versículo 8 diz que comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Irmãos, aqui homens, não entra nessa conta aqui mulheres e crianças. Então a gente pode aí fazer mensurar que nós podemos nos aproximar de 10.000 pessoas que receberam esse milagre aqui, fácil. Logo a seguir, embarcando juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Esse é o cenário do milagre. Só que a história continua. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para abordar alguns pontinhos aqui que eu estou deixando para frente. Mas aí segue a história e diz: e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Versículo 12 diz: Jesus arrancou do íntimo do seu espírito um gemido, porque pede esta geração um sinal. Em verdade vos digo que essa geração não se lhe dará um sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Gente do céu, Jesus está vindo de um milagre. De repente ele se encontra com fariseus. Não esqueça que os fariseus estavam sempre por perto. Quem eram os fariseus, pastor? Os guardiões da lei, entre aspas. Porque na verdade eram uns hipócritas, que falavam, mas não viviam. Conheciam a lei, conheciam os patriarcas, conheciam Moisés, conheciam a palavra, porém não era aplicada de forma verdadeira. Eles usavam essa palavra para realmente judiar do povo, cobrar do povo, pesar o povo. Usavam a palavra para colocar um jugo sobre o povo. Por isso que Jesus veio e falou: o meu fardo é, e o meu jugo é. Isso era para se contrapor à palavra dos fariseus, que traziam um jugo pesado sobre o povo. Aí ele chega e fala assim: pediram um sinal para Jesus. Já não tinha acontecido pouco milagre, mas eles pediram um sinal. Parece uns crentes que eu conheço, toda hora que é um sinal. Deus, eu estou querendo tal coisa, eu quero um sinal do céu, que passe uma rajada, que alguém encontre comigo e fale assim, assim. Para de ser místico, irmão. Você tem que ter fé. Você conhece a palavra, você conhece a verdade, e você fica tentando, porque o texto diz aqui, tentando pedir um sinal. Amados, tem pessoas que tentam a Deus. Não é só o diabo, que tenta, não. Algumas posturas nossas tentam a Deus, provocam Deus. E aí o texto diz que Jesus soltou um gemido. Era tipo assim: não estou aguentando vocês. É interessante o texto frisar, Marcos frisar, que Jesus arrancou do íntimo do seu espírito um gemido, e disse: porque pede esta geração um sinal. Pois vos digo que essa geração não se dará sinal algum. Não se dará sinal algum. Aí quando você olha no capítulo 16 de Mateus,
você vai ver que Mateus vai um pouquinho mais à frente. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Aí Jesus respondeu, então em Mateus 16: chegada a tarde dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis que na verdade discernir o aspecto do céu, e não poder discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Mateus 16, gente. Aqui Mateus não fala do gemido, e eu acho interessante que Marcos traz um gemido de Jesus. Mas Mateus ele é mais detalhista em algumas coisas do que Marcos. Mateus sempre é muito direto. Quando pediram um sinal do céu, Jesus falou: quando o tempo está assim, vocês sabem que vai chover. Quando o tempo está assado, vocês sabem que vai estar quente. Não é assim, gente? Quando tem um ventinho, a gente não fala assim: ó, esse vento é vento de chuva. Agora é a chuva do caju. Agora passa versículo para frente para mim aí. Agora é a chuva do piqui. Não é assim? A gente sabe. Agora é tempo de seca. Olha lá, haverá um bom tempo, porque o céu está avermelhado. O céu está avermelhado, a gente sabe que vai ter sol. Se o céu estiver escuro, nublado, a tendência é chuva. Jesus está falando: vocês conhecem os sinais da terra, mas vocês não conhecem os sinais do céu. Tem muita gente que é expert nas coisas terrenas, mas espiritualmente é fraco. Conhece tudo da terra, mas não entende nada do céu. Não entende nada do céu. Segue mais um pouquinho. Hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Olha só, sombrio, chuva, tempestade. Sabeis na verdade discernir o aspecto do céu, e não poder discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera, meu Deus, pede um sinal. A gente quer sinal, mas não quer ter vida com Deus. Está em pecado, está com a vida bagunçada, mas quer sinal. Aí ele fala: e não, nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-se se retirou. Deixando-os se retirou. Não se terá nenhum sinal, senão o de Jonas. Qual que é o sinal de Jonas? O Antigo Testamento. Vamos lá, igreja, você já aprendeu, não é possível. O Antigo Testamento aponta para o Antigo Testamento aponta para nenhum sinal será dado, senão o sinal de Jonas. Ué, pastor, o que é isso? Quantos dias Jonas ficou dentro do grande peixe? Bem alto. Quando ele entrou no peixe, até que ele fosse cuspido na praia. Quantos dias foi entre a morte e a ressurreição de Cristo? Esse é o sinal de Jonas. Jonas aponta para Jesus, que morreu e ressuscitou. Jonas não morreu no grande peixe, é como ele tivesse ganhado uma nova vida para viver uma nova história. Em Cristo nós temos uma nova história. Esse é o sinal de Jonas. É o Antigo Testamento apontando para o Novo Testamento. Mas aí eu quero dizer para você o seguinte: não precisamos provar nada aos incrédulos, e sim dar bom testemunho. Jesus falou: vocês não vão ter sinal nenhum. Querido, não precisa você querer ficar provando para a tua família alguma coisa. Às vezes nós queremos que todo mundo seja crente, se converta, nós estamos espantando, porque nós vamos ser provocados. Ah, mas você viu? Você viu o que está acontecendo nas eleições? Olha o que o pastor fez, olha o que o outro fez, olha não sei o que. Nós somos atacados o tempo todo. Ficou sabendo? Olha o que aprontaram. Irmão, você não precisa provar nada a ninguém. Nós precisamos dar bom testemunho. Às vezes nós ficamos muito preocupados em provar certas coisas, até mesmo questões bíblicas.
Pessoas sentam e ficam horas debatendo um texto, não porque eu creio nisso, eu creio naquilo, mas nenhum dos dois dá bom testemunho. É que nem eu voto no Lula e no Bolsonaro, mas nenhum dos dois dá testemunho. Eu estou dizendo o crente que fala isso. Primeiro começa em nós um bom testemunho. Nós precisamos de um bom testemunho. A nossa boa conduta atrai a glória de Deus e as pessoas para perto de nós. É o bom testemunho que faz a igreja multiplicar. É a boa conduta que faz a igreja do Senhor crescer. Por isso a palavra diz: aquele que está em pé, cuide para que... Pronto. Porque a hora que você cai, você dá um mau testemunho. E no mau testemunho, gente, se eu der um mau testemunho, não é só eu não que sou prejudicado. Eu afeto uma multidão de gente que eu nem sei, eu não sei nem mensurar. Então isso é muito sério. Cuidado. Jesus falou: vocês não estão precisando de sinal. Tem gente que quer sinal. Jesus está falando: vocês são um mau caráter. Vocês são uma geração adúltera. Geração adúltera. Quer ver uma coisa que está acontecendo na nossa igreja que é extraordinária? Eu não canso de falar nisso, porque Deus deu revelação para nós aqui quarta, mas aí você não vê no culto de quarta, depois você vai escutar no Spotify. Gente, como está tendo casamento aqui na igreja. E o mais lindo, vários casais que moravam juntos estão se casando. Que coisa linda. São muitos, muitos. Isso quer dizer o que? Eles entenderam que isso faz parte do caráter cristão. Quem mora junto não está casado, está em prostituição. E por mais que isso doa ouvir, é uma verdade da palavra de Deus. Para o Senhor não é o esposo e a esposa. Não é. Isso precisa ter um alinhamento no altar. Um alinhamento debaixo da bênção do Senhor. Isso é bom? Testemunho. Porque quando você ajusta, vou usar o exemplo dos casais que moram juntos, a bênção chega nos filhos. Mas enquanto essa brecha está aberta, a maldição também chega nos filhos. Por isso Jesus fala: uma geração incrédula. Por que vocês querem sinal se vocês são incrédulos? Tem gente que quer que Deus prove algo para elas, mas elas são incrédulas. Parece que Deus toda hora tem que provar. Toda hora tem que provar. Eu não vi, eu não estava lá, mas eu creio que Jesus morreu na cruz e ressuscitou e pronto. Isso aí está provado para mim. O meu coração sente, eu creio que essa palavra é inerrante e ela é o meu manual de vida. E pronto. Zé Fini. Cuidado, você precisa de um bom testemunho. Evite discussão, não tenha prazer na discussão. Jesus não quis conversa com eles. Então, cuidado, você que gosta de uma discussão, que gosta de ficar. Jesus não queria. Jesus não queria discussão. Ele cortou o barato. Vocês querem sinal, vocês não vão ter sinal nenhum. Geração incrédula. Um sinal que era para ter, vocês já tiveram lá atrás. Só que vocês não entenderam. Porque quem é natural não entende coisa espiritual. Entenda que sinais do céu nem sempre são coisas miraculosas. Um sinal do céu pode estar num encontro que você vai ter com alguém. Uma pessoa que você vai sair amanhã pode ser um sinal do céu para mudar a tua história profissional. Agora, talvez você vai chegar alguém aqui, eu tenho um grande negócio, só que eu preciso de um investidor. E você quer, Deus manda alguém que vai colocar R$1 milhão no meu negócio. Ô irmão, não brinca com Deus não. Deus não faz desse jeito não. Deus vai gerar situações para você trabalhar para o milagre acontecer. Ele
vai trabalhar para que as coisas aconteçam, mas não vai chegar assim. Vai ser algo que vai acontecer de forma paulatina, vai acontecendo até que se manifeste na sua vida. Até que chegue. É o exemplo que eu dou da igreja aqui. No começo da igreja não tinha entrado. Esses dias o pastor Gilvan foi pegar os relatórios, mandou uma foto para mim de um relatório antigo, entrando 3 mil reais na igreja, 4 mil no mês, né? Ele foi mandando para mim. Aí a primeira vez que entrou 20, a gente fez uma festa. Quando entrou 40, a gente fez uma festa. Quando entrou 60, entrou 80, entrou 100. Aí mês passado entrou acho que 150 mil. Agora, eu não fiquei provocando Deus, manda pelo menos 100 mil. Nós estamos precisando de 100 mil, Jesus. Jesus conhece o meu trabalho e sabe do que eu preciso. Você entendeu? Tem que aprender isso. Então não tenha prazer em discutir coisas desnecessárias. Tem gente que perde tempo demais com quem não precisa. Não perca a razão em meio às provocações, tentação. Não perca a razão em meio às provocações. A palavra diz que os fariseus tentaram Jesus. Ele soltou um gemido, mas ele não perdeu a razão. Não se perca em meio às provocações que vão vir sobre você. Amém? A gente vai ser sempre provocado, gente. Isso é normal. Não perca a sua razão. Às vezes a gente quer provar algo. A gente quer debater algo. A gente quer mostrar que está razão, que você está certo. Isso vai muito claro agora na hora. Gente, eu vou falar um negócio para você. Nessas eleições, o que tem de gente tentando Deus é brincadeira. Eu não sei como é que vai ser o dia que encontrarem com Jesus. Tudo é motivo para uma frase de efeito. Meu Deus. Não perca a razão em meio às provocações. Amém, igreja? Cuidado. Jesus não deu bola. Deixando-os, não se desgaste com quem não quer levar Jesus a sério. O que diz? E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Jesus embarcou no barco e não se desgaste com quem não leva as coisas de Deus a sério, gente. Tem pessoa que não está nem aí, que não é discípulo, que não faz parte. É uma coisa que eu aprendi a administrar como pastor. Nossa, o fulano foi embora e a gente fez isso por ele, cuidou dele, eu amava tanto ele e confiava nele. Aí hoje eu aprendi, falei, gente, ô pastor, fulano disse que vai sair da igreja, ô coisa boa, vamos orar por ele então, abençoar. Não, mas ele quer falar algo para o senhor. Eu falei, não quero falar com ele não. Falar comigo é antes que quer um tratamento, quer cuidado, quer viver processo, quer ser discipulado. Tem gente que não leva a sério. Tem gente que troca de igreja igual troca de roupa. É um eterno visitante, está visitando toda semana um lugar, mas não tem aliança em lugar nenhum. A multidão é assim, multidão é visitante. Eu vou lá ver onde tem a palavra melhor. Não, hoje nós vamos lá em tal lugar, porque lá tem um louvor top. Agora eu vou em tal lugar, lá eu gosto da palavra daquele pastor, vamos lá, hoje eu vou lá. Mas ele não tem comprometimento. Se der para ir, ele vai. O culto é 7 horas, mas ele está passeando, mas não, deixa para a semana que vem, porque ele não tem compromisso. Então, tem gente que você não leva a sério. Tem gente que não dá para levar a sério. Porque eles não levam a sério aquilo que a gente faz. A igreja tem os eventos, a pessoa não aparece. Tem o trilha da base, todo mundo é para vir, o voluntário não vem, porque sábado à tarde. 4 sábados vai atrapalhar demais a vida dela, então ela não pode estar aqui. Você entendeu? Então são pessoas que elas não levam a sério.
mas querem ser levadas a sério. Deixa eu te falar, você quer ser levado a sério? Leva também a sério as coisas. Acho que isso é uma coisa que nós temos que ter no nosso coração. Senão nós vamos se desgastar com quem nem está aqui. Quando o irmão que está aqui toda semana, que eu vejo que ele está aqui, que ele está junto comigo, ele vem me dar uma opinião, eu ouço com a maior atenção. Às vezes ele está até equivocado, não saber o contexto, o porquê de algumas coisas. Agora quem não está nem aqui, de repente quer vir dar um pitaco. Eu falei, não, porque não está vivendo o que a gente está vivendo, não vestiu a camisa. Como que você vai dar crédito para quem não veste a camisa? Não se desgaste, cuidado. Se tem gente que você fica lá, você já está morrendo de raiva, você está a ponto de pegar a pessoa, aceita Jesus, você tem que ir para a igreja, você tem que ser isso, por que você não foi? Não quer. Se não quer, gente, você vai fazer o quê? Você vai deixar. Eu aprendi uma coisa: eu vou cuidar de quem quer. Eu vou cuidar de quem quer. Amém? Pastor, mas Jesus morreu por todos. Morreu por todos, ressuscitou, mas dá uma nova vida para aqueles que o declaram como Senhor e Salvador. Então tem que ter um posicionamento diante de Jesus. Amém? Então a gente já falou da multidão, né? A gente falou sobre que Jesus organizou, agradeceu e repartiu. A gente já falou dos fariseus, né? Sobre não precisamos provar nada, assim dar bom testemunho, cuidar com as discussões, com a tentação e deixar para lá quem não leva Jesus a sério, né? Irmãos, esse deixar para lá não é abandonar as pessoas. Você tem uma família, você tem um familiar, você se relaciona com a pessoa, mas você não vai mais ficar se desgastando e fazendo mal para você mesmo, porque às vezes a gente está gemendo igual Jesus está gemendo. Às vezes eu vejo uns stories de uns irmãos aqui da igreja que eu falo, Uah! Tem gente que fala assim, pastor, por que o senhor não me segue? Porque eu não quero me desgastar. É cheio de lição de moral. Aí me posta no Dona Maria Beach tomando uma Heineken. E o próximo stories, culto amanhã. Vá na minha igreja, eu tenho vontade de enfiar a carne num buraco. Porque é feio para quem? Naquela igreja pode tudo. Agora falei para os coordenadores aí, líderes de ministério, coordenadores da PET, vocês ficam olhando o povo aí, viu? Quem está lá na recepção, tudo. Você tem que olhar, irmão. Já pensou? O Mateus está tirando foto aqui, para lá e para cá. E o cara fala, ué, mas aquele moço ali, vi ele ontem na festa, visitante veio no culto. Irmãos, até quem a gente posta no Instagram da igreja, a gente tem que cuidar. Sabia que nós temos que cuidar disso? Que já passamos situações vergonhosas, da gente postar uma foto e vir um print de uma foto da pessoa em outro lugar, uma noite anterior. Cuidado, irmão. Ou você é ou você não é. Amém? Ou você não posta uma arte do culto e uma noite, a festa não sei de quem. Como é que é o sertanejo que faz os trem aí? Como é que é o sertanejo? O trem do sertanejo lá, Jorge Frederico, João Neto Frederico, como é que é os trem que eles fazem, aqueles caras que fizeram aí, nós fizemos evangelismo, como é que é o nome? Vila Mix. Eu já vi uma vez o irmão postou Vila Mix depois do culto, eu falei, meu Deus do céu.
Aí antigamente eu ia lá mandar texto para a pessoa. Agora eu largo para lá. Só não passo mais lá para não ver. Não sigo. Eu só sigo quem me edifica. Olha lá o meu Instagram. Eu só sigo quem me edifica. Multidão, fariseus, e vou terminar com os discípulos, que esse é para ser o povo mais próximo, não é? Mais íntimos. Aí a gente vai terminando a mensagem. Depois que Jesus deixou os fariseus, aconteceu que eles se esqueceram de levar o que, gente? Versículo 14, varão. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão eles esqueceram do pão para a viagem. Acontece a gente esquecer o lanche. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Gente, olha a falta de leitura espiritual dos discípulos. Eles tinham esquecido do pão. Eles estavam no barco. Você viu que Jesus deixou os fariseus e subiu no barco. Os discípulos estavam juntos. Aí os discípulos falaram: esquecemos do pão. Aí Jesus falou assim: cuidado com o fermento dos fariseus. Só que eles estavam ligados no pão. O pão aqui é natural. E o fermento que Jesus está falando é espiritual. Aqui ele está falando do pecado, da hipocrisia dos fariseus. Esse era o fermento, porque os fariseus fermentavam o povo. Eu vou cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Aí eles falaram assim: mas ele está falando isso porque nós esquecemos do pão? Ei, irmãos, cuidado com a memória curta e coração duro. Cuidado com a memória curta e coração duro. Essa passagem nós começamos falando da qual multiplicação? Segunda. Já tinha tido uma multiplicação, já tinha tido um milagre. Não era nem para os discípulos estarem preocupados por estarem no deserto e não ter comida. Mas mais uma vez eles estavam preocupados. A primeira vez tudo bem, porque ainda não tinha acontecido. Mas agora na segunda vez novamente, eles estavam preocupados. Nós estamos no deserto, o que a gente vai fazer com essa multidão? Novamente aconteceu um milagre. Eles já tinham esquecido de algo que tinha acontecido há pouco. Parece conosco, Deus fez algo aqui, mas a gente esquece. Basta aparecer um novo problema e a gente esquece. Isso mostra coração endurecido e memória espiritual curta. Cuidado, você que é assim. Memória curta e coração duro. Aí Jesus no 17 falou assim: Jesus percebendo-os, lhes perguntou: por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes, tendes o coração endurecido. Jesus falou: gente, pelo amor de Deus, vocês não estão entendendo. Eu não estou falando de pão. Eu não estou discutindo sobre pão. O nosso problema não é pão. Nós já alimentamos uma multidão com pão. Já alimentamos agora há pouco outra multidão com pão. Eu multipliquei. E se for preciso eu faço 100 vezes. O problema não é pão. O problema não é coisas naturais. O problema é o pecado. O problema são as questões espirituais. A tratativa é disso. Você prestou atenção que com a multidão Jesus teve compaixão? Com os fariseus e com os discípulos ele agiu diferente, porque com quem conhece a palavra ele trata diferente. Vamos parar de meninice na fé e ficar o tempo todo martelando a mesma coisa que Jesus já vem dar no meio. Ah, Deus é amor. O amor também trata. O amor exorta. O amor nos leva à mudança. O amor não é para eu ficar do mesmo jeito. Aí
Jesus falou assim: vocês têm o coração endurecido, versículo 18: tendo olhos não vedes. Mas eu quero falar do coração endurecido. Somente um coração quebrantado pode receber a boa semente. Eu posso ouvir um amém? Aqui nós estamos falando de discípulo. Discípulo é sinal que conhece o seu mestre. Mas Jesus está falando que eles tinham o coração endurecido ainda. E não era só pelos milagres de pães e peixes, não. Eles já tinham visto outros milagres. Gente, tem gente que tem coração endurecido demais. Eu observo muito isso quando eu estou aqui no altar, né? Tem pessoa que está assim, quebrantada. Tem gente que está assim no culto, ó. Ela não está nem aí com isso aqui. Aí a semente não cai, porque o coração está endurecido. O cara do louvor está aqui chorando, o outro está caindo, o pastor está chorando, o irmão está gritando em línguas do lado, e a pessoa está assim. Sabe por quê? Você perdeu a intimidade, você está distante, você está frio. Aconteça o que acontecer, você não está nem aí. E mais, ainda sai falando assim: entendi aquela emoção toda, eu não senti nada. Mas não sente mesmo. Está num pecado desgraçado. Está vendo pornografia, não lê Bíblia, não ora, não jejua, não participa de nada, é turista na igreja. Você quer a manifestação da glória de Deus na tua vida, irmão? Você está crendo demais, né, não? Me poupe. Somente um coração quebrantado pode receber a boa semente. Aleluia. Aí Jesus falou: tendo olhos não vedes. Tem olhos, mas não vê. Precisamos de olhos espirituais para enxergar além. Jesus falou: vocês têm olhos, mas não estão. Porque o que esses discípulos já tinham visto, gente? No texto que nós lemos aqui, eles distribuíram os pães e os peixes. Eles participaram ativamente do milagre. Eles participaram ativamente do milagre. Tanto que teve um momento, no capítulo 9 aqui na frente, que tinha um rapaz possesso. Jesus estava no monte orando, e o cara pintou e bordou com os discípulos. Não conseguiram expulsar o demônio dele. Aí Jesus chegou e falou: ô geração incrédula. Ó, os discípulos ele falou isso. Aí Jesus expulsou o demônio, o rapazinho era lunático. Aí os discípulos falaram assim para Jesus: por que nós não conseguimos? Jesus falou: porque esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Manifestação espiritual acontece na vida de quem é espiritual. Não acontece na vida de qualquer um. Não acontece. O evangelho é para todos, mas as coisas profundas são para os íntimos. Guarde isso no seu coração. O evangelho é para todos, mas as coisas profundas são para os íntimos. Por isso que tem gente que tem visão, revelação. Guarda essa frase para mim aí, faz favor, viu? Tem gente que vê o que os outros não vê. Tem olhos, mas não vedes. Aí tem ouvido, mas não escuta. Não basta ouvir, é preciso discernir e aplicar o que aprendeu. Aqui, ó. E tendo ouvidos, não ouvisse. Eles ouviram ou não ouviram? Claro que ouviram. Ouviram Jesus pregando, ouviram muita coisa de Jesus, mas não discerniram e não aplicaram. Não basta você ouvir a palavra, você precisa discernir a palavra e aplicar na sua vida. Aleluia, igreja. Ouvir, discernir e aplicar. Porque só ouvir. Você sabia, irmãos, que eu prego aqui hoje, amanhã 80% das pessoas não lembram mais do que eu preguei? Amanhã.
porque não discernem, porque não aplicam. É só você olhar quantos que estão anotando algo no celular. Eu estou com a caneta na mão aqui. 10% dos presentes. Precisamos aplicar o que aprendemos. Ouvir e aplicar. Porque tem gente que tem ouvido, mas não escuta. Jesus falou: vocês têm ouvido, gente, vocês estão ouvindo, mas não estão escutando. Vocês não estão aplicando. Vocês estão vendo, mas não estão enxergando. Interessante isso. Tem olhos, mas não vês. Aí ele chega e fala assim. Aí Jesus vem para fechar, para matar a charada. Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Ó, aqui é o primeiro milagre, ó. Você vê que a história dos peixes está acabando aqui com o pão. Para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam: 12. E de quando partiu os 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam: 7. Presta atenção aqui numa coisa. No primeiro milagre, sobraram quantos? 12. Mas deixa eu te contar uma coisa. Foram 12 cestos pequenos. Era aquela matulinha, que alguns pães sobraram 12. Ou seja, era pequeno. Era como um para cada discípulo, só que pequeno. Agora sobrou quanto? 7. Só que no original aqui não é o mesmo cesto da primeira multiplicação. Na primeira multiplicação era um cesto pequeno. Aqui a tradução no grego é balaio. Agora sobraram 7 balaios. Jesus está falando: vocês ainda não entenderam, o milagre foi muito maior. O que veio agora foi muito maior. Não veio só 12 para alguns, sobraram 7. 7 é o número do quê? Perfeição. A bênção é recalcada, sacudida e transbordante. Por isso que Jesus fez essa pergunta: você sobrou quanto? 12 cestos. E agora? 7. Só que agora foi 7 balaios. Tem para todo mundo. Tem para vocês. Tem para quem quiser. Porque eu sou um Deus perfeito. E ele termina dizendo: não compreendeis ainda? Não compreendeis. Jesus termina a ministração dizendo assim: não compreendeis ainda? Termino dizendo o seguinte para você: compreender o que Jesus está fazendo é o que nos leva a uma fé madura e consistente. Amém? Compreender. Jesus falou: vocês não compreenderam ainda? Precisamos de compreensão, gente. Isso nos leva a uma fé madura e consistente. E eu termino perguntando para você: você já compreendeu? Sim ou não? Você já compreendeu? Vocês não compreenderam ainda não. Você já compreendeu o que Deus quer fazer na sua vida? Você já compreendeu o que Deus quer te usar? Você já compreendeu que Deus quer fazer milagres? Você já compreendeu? Mas você já compreendeu que você precisa ouvir? Você precisa ter um coração quebrantado, que você precisa discernir? Você já compreendeu? Ou não? Tem gente que está procurando resposta. Ei, o Espírito Santo está falando aqui agora, presta atenção. Tem gente procurando respostas, sendo que Jesus já respondeu. O problema é que você não compreendeu. Por isso você quer sinal do céu, porque como você não tem discernimento, você quer que uma cadeira saia flutuando. Porque a multidão é assim, ela quer. Porque Jesus não vai vir toda hora
multiplicar pão e café e fruta para nós no nosso café da manhã. Ele vai mandar a gente trabalhar e conquistar. O milagre, ele vem num momento pontual e necessário. Tem coisas que você precisa compreender e fazer. Aquilo que você pode, você tem que fazer. Aquilo que você não pode, Deus faz. Agora tem coisas que você pode fazer e você ainda não está fazendo, porque você não compreendeu. Por isso ele falou para os discípulos: quantos cestos sobraram? 12. Quantos cestos sobraram? 7. Vocês ainda não entenderam, não? O que eu preciso fazer para vocês entenderem? O que Jesus precisa fazer para você entender? Fica a pergunta para você. Hoje eu quero que você vá para casa com essa reflexão. Você já compreendeu o que Jesus quer fazer na sua vida? Porque eu não consigo responder isso para você. Só você pode responder. Fique em pé para a gente orar. Olá, graça e paz. E aí, após essa mensagem, você reconfigurou a sua mente? Se Deus ministrou o seu coração, você quer pertencer, fazer parte dessa família, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você está afastado, sem casa, sem igreja, entre em contato com esse número que vai aparecer na tela, que alguém vai conversar com você, vai te direcionar e nós vamos recebê-lo com o maior amor da nossa família. Deus te abençoe, leva essa palavra no seu coração, siga as nossas redes sociais, no Instagram, clica aí no sininho para você ser notificado das nossas mensagens no YouTube. Siga também o Spotify do Pastor Robson Correia e o meu YouTube Robson Correia, tá bom? Deus abençoe, beijo no coração, obrigado por ter ficado até aqui conosco.